O sexto episódio aqui de The Bear é um espetáculo. Um dos melhores episódios de séries de todos os tempos. Família é um negócio complicado, assim. Quer dizer, pode ser um negócio complicado. Nem sempre é. E nem sempre deveria ser também. Família meio que define o futuro e, ao mesmo tempo, o nosso passado também. Meio que ajuda, quando jovens, a sermos o que seremos, mas também influencia até demais, mesmo que silenciosamente, naquilo que somos. E aí é quando a coisa desanda. Porque se o sujeito é da turma do família é tudo de bom, ótimo, sucesso. Mas ao mesmo tempo também tá preso àquela realidade. Agora, se o sujeito é daqueles que acumula péssimas memórias relacionadas ao tema, só resta um caminho, né? Fuga. A questão é, fuga do quê? E quem não consegue fugir faz o quê? O sexto episódio da segunda temporada de The Bear é magistral. Não só pra The Bear, mas pra séries como um todo. Ele é uma saída da história central e ao mesmo tempo é um mergulho tão profundo nessa história, mas tão profundo no íntimo do restaurante e dos irmãos Carmy, Natalie e do primo Rich, mais precisamente para resumir da família Bersato, que você não só precisa prender a respiração, mas como sentir todos os apertos que a pressão da água causa e que cada vez mais vai te forçando a tentar não se esmagar, né? Não ser esmagado e, de alguma maneira, sobreviver em meio àquela confusão. Estamos em um jantar com a família Bersato, o que seria uma honra, vendo principalmente como o Carmy encara a cozinha e a gastronomia, mas não é bem assim. Assim como o Original Beef, restaurante do Michael, e posteriormente herdado pelo Carmy, o caos na cozinha impera. Caos na cozinha, caos nas relações, caos no ir e vir, caos nas decisões e caos em como situações pessoais são abordadas, ou por negligência ou por desamparo. Natalie é a que mais sofre com isso, sobretudo para com os rompantes da mãe. Parece que nada que ela faz presta, parece que nada que ela faz dá certo. Afinal, há uma certa projeção ali, né? Se a mãe está desiludida com o presente dela, com a situação dela, que sofra a filha. Os filhos não, um certo abraço, porque esses podem fugir. Nath, e essa é uma personagem fundamental aqui nesse seriado, na verdade, mais especificamente nesse episódio, parece corroída por aquele cenário. Uma vez que nem tem a mente de Carmy pra cozinha, como também não parece nem de perto ser a filha querida como é o Mike. A matriarca dos Bersato age como uma ditadora que, vez ou outra, tem até um coração, visivelmente solitária, e talvez sem entender que a família dela tem novas individualidades, isto é, não estão mais no ninho da mãe, Dona, que é o nome dela, teima em fazer um prato que ninguém, nem ela mesma sabe a origem, finge saber. Porém, e aqui vai o primeiro resvalo na história central de The Bear, qual é a importância da origem nesse caso? Trata-se aqui sobre objetivo e sobre individualidade. A segunda temporada vem debatendo que o Original Beef havia de morrer para que Carmy realmente fosse o melhor chefe, por que não o melhor Bersato também. Nath precisou deixar antigos dilemas irem embora para também se colocar de cabeça naquela jornada. Ou seja, importa a origem dos Bersato e daquilo tudo, no caso o Mike, mas ao mesmo tempo é a ânsia e teimosia dos novos de fazer aquilo do seu jeito que deve prevalecer, porque senão você fica preso a esse passado que, convenhamos, você não escolheu. Enquanto tentam se encaixar naquele caos de Natal, todos parecem saber que logo mais, logo menos, Dona vai servir o prato principal com mais caos ainda. Porque, diferente dos restaurantes, onde o caos de uma cozinha consegue entregar excelentes pratos, estamos falando aqui de família, ou seja, apesar do caos e de muitas vezes ele dar certo, no geral, ele cria memórias tenebrosas, no mínimo marcantes. Nesse caso é tão marcante que Dona avança com o carro, destrói a casa e deixa claro para todos que, pelo menos naquele cenário, os Bersato não sabem fazer as coisas na paz. Por isso que o Carmy fugiu. Carmy fugiu porque viu o irmão discutir uma bobagem com o tio, jogando garfos nele. Um tio vivido muito bem pelo Bob Odenkirk, com uma bela surpresa inclusive. Carmy fugiu por não conseguir ser o afago que tentava ser para quem queria apenas
apenas uma sprite muito bem feita artesanalmente, inclusive. Ele fugiu porque, nesse caso específico, os meios precisam justificar os finais, como se fosse assim. O que eu quero dizer é, não adianta fazer 7 peixes se ao final você vai ferrar tudo, porque supostamente foi mal agradecida. Não foi, só não te agradeceram do jeito que você queria. Quem cozinha buscando aprovação, e isso o DBA explicou muito bem, quem cozinha buscando agradecimento, buscando aceitação, esquece que parte disso é de como o prato é servido e não necessariamente de como ele foi preparado. O episódio seguinte, o 7º episódio, é o contraponto a exatamente isso que eu tô falando. Portanto, é também um complemento dessa visão. Em diferença ao episódio 6, o mais tranquilo, mais equilibrado, fala sobre silêncio, sobre simetria, sobre perfeição e deixa claro como Dona, ainda que tivesse feito o melhor dos pratos de todo mundo, não fez de um modo que a cozinha fosse boa para quem cozinha e para quem apenas se alimenta, se farta disso. E o Rich finalmente pôde ver essa situação acontecer na sua frente. Por isso, Carmy fugiu. Não dá para preparar Sprite em meio ao caos e, mesmo que saia perfeito, colher todos os louros daquela perfeição que foi realizada. Cozinhar, nesse caso aqui do Carmy, cozinhar é arte. E por mais que muita gente entenda a arte como a perfeição do caos, do resultado desse caos, há de se ver a perfeição apesar do caos, que é o que justamente Dona não conseguia entregar. Quando o Carmy volta para o Original Beef lá na primeira temporada, ele encontra justamente aquilo que fugiu, ele encontra a sua família, mesmo que o irmão tenha morrido, e a princípio ele não consegue se encaixar naquele dali. Mike fez do restaurante a cara da família, caótico, intrigante, divertido de certo ponto, mas também errado. O restaurante estava cheio de problemas. A gente conheceu isso muito bem. Ao mesmo tempo que, como família, guardava em caixas bem escondidas uma ajudinha para que o futuro desse certo. O problema, às vezes, é, em meio a esse caos, achar essas caixas, encontrar essas caixas. Eu, por exemplo, não consegui encontrar essas caixas nas maluquices da Dona. Vendo a família de Carmy fazer um simples Natal virar aquele pardieiro inteiro e todos têm parcela nisso, fica evidente como não era Carmy que deveria se encaixar, mas é como a sua fuga e depois a sua volta, o seu reencontro, deveria servir para aquele meio ser, finalmente, o que sempre deveria ter sido: ordem. Ou se não ordem, porque essa palavra também traz vários significados, no mínimo, empatia para com os desejos alheios de ter paz. Não era isso que a jovem queria na primeira temporada? Um pouco de paz para tentar ser quem ela queria ser? E entenda paz também como um caos organizado. Também não vamos desferir todas as agulhas ali no caos. Ele merece um pouco de carinho, porque, como aprendeu Rich no episódio seguinte, há de se ter paz, mas essa paz só vem após reconhecer toda essa confusão. Ah, mas eu fui criado assim. Essa é a frase mais tola, mais estúpida que se possa dizer quando vai se justificar um erro. Somos a nossa criação, isso é fato. Porém, quando saímos para o mundo, somos a nossa criação e o respeito para com todas as outras. Nem todo fogão quente precisa queimar a mão. Há de se aprender a usar protetores para dali tirar aquilo dali e ter o que o calor oferece de melhor. Família é esse fogão. E Carmy, bem como a Nath, aparentemente também, aprenderam a usar esses protetores para não se queimarem tanto. Enquanto Mike, por sua vez aí no caso, teimava em pegar o resultado desse fogão com as mãos livres, sem proteção. E de todos, é o único que não tá mais nessa história. E eu digo mais, ele parecia gostar, porque dos 3 irmãos, era o que mais aceitava essa frase. Eu fui criado assim. O restaurante era o resultado de um eu fui criado assim. A paz, eu acho que é essencial na criação. Não há quem tire isso da minha cabeça. Uma hora do 6º episódio mostra como o resultado da criação desorganizada, afoita, confusa, sem saber por que aquilo ali está sendo feito, mostra como isso é um resultado essencialmente bizarro. Quem acha que somente da brutalidade nasce o resultado, não sabe como viver bem sem precisar tocar o chão para saber se ele está ou não gelado. O episódio, ele é um contraponto a todos os outros flashbacks, onde o Carmy tentava milimetricamente colocar um ingrediente final na montagem de um prato.
chato. Ao mesmo tempo é o complemento, porque no pé do ouvido dele, alguém gritava como se fosse a sua mãe. Por isso que ele também fugiu. É o contraponto, esse episódio, da paz de quando Marcos viaja para Dinamarca a fim de aprender um pouco mais exatamente com o passado do Carme. E explica, inclusive, por que ele, Carme, fugiu de novo, fugiu da fuga, e o amigo dele também. E agora tá ali, fazendo bolinhos, amassando a massa com muito carinho e muita tranquilidade. Esse episódio é total contraponto ao que a partir daí a série vira, pelo menos nessa temporada. O 6º episódio é um final de The Bear. Não é o final, é um final de The Bear. É o final do The Bear que a gente conheceu até agora, porque se é contraponto a tudo isso que eu falei, é muito complemento e extensão dos melhores episódios da primeira temporada. A confusão sem cortes do penúltimo episódio. A confusão que termina com Rich dando tiros pra cima ou com uma facada acidental no bucho. Por quê? E volta a repetir, o caos pode até dar certo, mas a tendência é que dê errado, ou no final ou no processo. Nesse caso do 6º episódio e também da família Berzato, deu errado no final e no processo, mas também deu certo. Apesar de toda a confusão, Carme sabe hoje o que é o certo. Nat também. Rich descobre logo em seguida sua própria jornada, porque apesar de ser a origem daquilo dali, tem um certo distanciamento. Todo esse trio fundamental da série aqui na 2ª temporada são fruto dessa desarmonia parental. Porém, em algum momento, eles precisaram fugir. E por mais que pareça estranho a quem fica, fugir, muitas vezes é uma opção sim. É fruto do caos, mas também é prenúncio da paz. O bom de fugir é que, quando tiver aprendido, volta. E aí, finalmente, faz 7 ou sei lá quantos peixes você quiser servir. Porque você acha que aquilo dali agora é interessante, porque tem uma história. Você acha que aquilo é interessante de ser servido e não simplesmente porque você quer servir e fim. É essa a temática da série como um todo nessa 2ª temporada. O que Carme acha interessante versus o que ele achava que queria. O que Rich aprende ser interessante versus o que ele achava que era a única solução. O que Sidney entende como interessante versus o que ela achava que ia ser interessante ao trabalhar ali naquele local, daquele jeito, com aquelas pessoas. O 6º episódio da 2ª temporada de The Bear vem brutalmente falar como o nosso passado nos molda, para o bem ou para o mal, mas que também ele precisa ser revisitado para ser ressignificado. Ou isso, ou todo resultado na nossa vida, quando a gente olha para trás, será como um carro invadindo uma casa no tal Natal dos vários peixes. Carme, Nat e Rich são a prova de que a cozinha descontrolada cria bons sanduíches, mas também são a prova que é preciso muito mais do que isso para criar um bom menu e para criar uma boa experiência. É preciso muito mais do que isso. É preciso muito mais respeito e carinho para criar uma boa vida. No 6º episódio da 2ª temporada de The Bear, a série ou parte dela acabou ali e outra começou de novo. Assim como Carme, que agora pode ter as duas realidades dentro de si e finalmente criar uma terceira. A do filho que volta, sem esquecer do que foi e pronto para finalmente construir o que finalmente ele será. Carme não estava vivendo até então. Vai começar a viver agora. Porque só agora, depois de ter vivido a sua família, ter visto o mundo, é que ele de fato vai criar a sua personalidade. E nesse caso, em alegoria, nos dar de presente ao vermos o restaurante ser também criado. O 6º episódio aqui de The Bear é um espetáculo. Um dos melhores episódios de séries de todos os tempos. E digo mais, o 7º episódio tá junto dele. Precisa dele. É ele. É a resposta a ele. É o resultado perfeito e a prova material de que às vezes calma, na verdade muitas vezes calma, vale muito mais do que pessoas gritando, rompantes e loucuras, como se aquilo sempre fosse levar ao resultado desejado. Não vai. É o método, é a tranquilidade, é a ciência do que está sendo feito que irá. Por isso que ambos os episódios são mais do que perfeitos. São The Bear em uma nova essência. E uma essência que eu não esperava encontrar nisso daqui. Não esperava mesmo. E digo mais, é melhor do que a outra essência que eu tinha encontrado. Muito melhor. Mas muito melhor mesmo.